Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje estaremos vendo a distribuição do ar comprimido e faremos um projeto de uma linha de distribuição. A instalação de uma rede de ar comprimido requer determinados cuidados que vão desde a localização da central geradora, onde ficam os compressores, ao sistema de arrefecimento, dimensionamento da rede, sistemas de montagem e fixação da rede, tratamento do ar e identificação dos elementos conforme as normas. Então, localização da central geradora. É comum na indústria delimitar uma área coberta e protegida, normalmente externa, isenta de poeira e com livre fluxo de ar, em que a temperatura possa manter-se o mais estável possível em cerca de 20 a 25 graus Celsius. O piso deve estar bem nivelado e com fácil acesso para manutenção se fizer necessária. Refrigeração da central geradora. Normalmente, para pequenas centrais de ar, o próprio sistema de aletas existente no compressor, em conjunto com o fluxo de ar livre dentro do ambiente da central, é o suficiente para propiciar uma boa dissipação térmica. Compressores com potências acima de 40 HP aconselha-se a utilização de sistema de ventilação apropriado, com ventiladores industriais e, se necessário, um sistema de refrigeração com água circulante. Dependendo dos picos de temperatura nas épocas mais quentes do ano, a central pode ser totalmente fechada, com paredes isoladas termicamente, porém climatizada, com uso de coolers fixos ao teto, com recirculação de amônia, sendo controlados por termostato, como nos sistemas usados em câmeras frigoríficas. Implantação da rede de distribuição. Antes de iniciarmos o dimensionamento da rede, com relação ao diâmetro das tubulações, perdas de carga, tratamento do ar comprimido, é necessário estabelecer por quais pontos da área de trabalho da empresa a rede deve passar, se por todos ou se apenas por alguns setores, e quantos pontos de alimentação devem existir. Em função dessas respostas, a gente pode definir entre uma rede de circuito aberto ou uma rede de circuito fechado. Então aqui nós temos uma rede de circuito aberto. A rede de circuito aberto é indicada quando se deseja abastecer pontos isolados ou distantes. Neste tipo de rede, o ar flui numa única direção, impossibilitando com isso uma alimentação uniforme em todos os pontos. Rede de circuito fechado, ou também conhecida como rede em anel. Esse sistema de circuito fechado é o mais comumente utilizado pela maioria nas indústrias, pois se distribui por toda a extensão da fábrica, facilitando a instalação de novos pontos de consumo, ainda não previstos, bem como possibilita que todos os pontos sejam alimentados de modo mais uniforme, uma vez que o ar comprimido flui nos dois sentidos. Essa aqui é uma rede de circuito fechado com linha entrelaçada. A rede com linha entrelaçada é a melhor solução no caso de instalações de grande porte, mas também é a mais cara delas. É aconselhável que em cada ponto de consumo seja instalada uma válvula registro, de forma a facilitar a manutenção, permitindo que o ponto de consumo em manutenção seja isolado da rede, evitando o desligamento de outros pontos. Elementos de montagem e fixação da rede. Fixação da tubulação principal, chamada linha tronco. As redes de distribuição pneumáticas normalmente são aéreas, sendo fixadas às paredes, vigas ou ao forro por meio de ferragens apropriadas, como tirantes, cantoneiras, pendurais, grampos. Então aqui nós temos uma estrutura onde a tubulação é fixada através de pendurais. Então aqui tem uma cantoneira, isso aqui é chamado pendural, onde fixa a tubulação. Aqui nós temos um sistema para fixação com grampo, a tubulação é fixada através desses grampos. Elementos de composição da rede. A
A figura abaixo apresenta um trecho de uma rede onde os componentes são identificados. Então, normalmente a gente tem aqui a linha principal, ou chamada linha tronco, o fluxo de ar vem nesse sentido. Aí aqui são chamadas linhas secundárias. Em cada linha secundária vai sair os pontos de alimentação para as máquinas. Então a gente tem normalmente uma válvula registro. Em cada linha secundária, a inclinação da tubulação normalmente é de 0,5 a 2% do comprimento. Todo final, antes de entrar na máquina, deve ter um dreno para tirar a umidade e tem que ter uma unidade de conservação de ar, ou chamado lubrifil. E aí aqui fica o equipamento que vai produzir o trabalho. A linha principal, ou a linha tronco, a tubulação secundária e a linha de alimentação, elas podem ser confeccionadas em tubo de aço, galvanizado ou preto. Isso aqui é a norma da tubulação que não é em aço. A tubulação secundária deve possuir uma inclinação, então, no sentido de 0,5 a 2% do comprimento reto do tubo, o que facilita o recolhimento de impurezas e condensações. A linha de alimentação de cada equipamento, então, deve sair pela parte superior da linha secundária. Então, aqui ele tem que ter essa curva aqui antes de descer. É obrigatório, tá? Para evitar mais umidade na linha. E ser munida de um registro para que possibilite a manutenção sem necessitar do desligamento de toda a linha secundária e afetar o funcionamento de outros equipamentos. Em conformidade com o boletim 5480 da ABNT, toda a rede pneumática deve ser pintada em azul, sendo em tonalidade de acordo com a classificação do sistema Munsell. Isso aqui é uma normatização em cima de instalações pneumáticas. Hoje em dia a tubulação a gente já compra na cor azul, tá? A unidade de conservação pneumática tem por função filtrar e lubrificar o ar, além de possibilitar a regulagem de pressão de alimentação necessária ao acionamento do equipamento. A pressão de trabalho normalmente aqui é 6 bar. Então aqui está a unidade de conservação. Aqui a gente tem a regulagem da pressão, um manômetro para ver qual é a pressão que está sendo ajustada. Aqui nós temos um dreno, pode ser automático ou manual, para você tirar a umidade do ar, a água que vai acumulando, né? O lubrificador hoje em dia não se usa mais na indústria, tá? Só em instalações antigas, instalações modernas não existe mais lubrificador. Aqui está o esquema simplificado dele, que a gente vai usar muito. Então aqui é símbolo de filtro, regulador de pressão com manômetro e lubrificador. Então aqui a gente tem a simbologia de cada um. Então aqui é a simbologia para filtro, regulador de pressão, manômetro e aqui o lubrificador. Atualmente as válvulas e outros componentes pneumáticos então não mais necessitam de lubrificação por óleo e o lubrificador tem sido eliminado por ser um agente poluente. Devido às variações de temperatura ambiente ao longo do ano, o ar comprimido que circula pela tubulação da rede sofre o efeito de condensação. E esse condensado precisa ser recolhido para evitar danos aos equipamentos. Para isso, então, é recomendada a utilização de purgadores ou drenos instalado ao final das linhas verticais de alimentação. Toda linha de alimentação deve ter um sistema com um purgador. Aqui está o símbolo dele. Então, normalmente a gente põe um purgador no final da tubulação e derivação aqui para a máquina, né? Com um lubrifil, onde vai abastecer a máquina. Dimensionamento da linha principal, a linha tronco. Ao proceder ao dimensionamento do diâmetro mínimo necessário à linha principal, de forma que ela possa atender às condições de pressão e vazão, aos diversos pontos de alimentação que vão ser distribuídos dentro da fábrica, é necessário estimar um possível aumento de demanda ao longo dos anos. Esse dimensionamento deve considerar uma queda de pressão de 0,3 a 0,5 kg força por centímetro quadrado do reservatório
adotar 0,5 a partir de 500 metros. Menos que isso, normalmente a gente adota 0,3. Os seguintes itens devem ser considerados: qual é a vazão efetiva, comprimento total da linha tronco, a queda de pressão admissível, que vai ser adotada, o número de pontos de estrangulamento, qual é a pressão de regime, então a pressão que vai estar saindo do compressor. Vazão efetiva é a quantidade em metros cúbicos de ar por hora que será consumida pela rede, pelos automatismos, supondo todos em funcionamento no mesmo momento. Então a gente vai ter uma infinidade de máquinas distribuídas pela fábrica, a gente tem que pressupor que ele tem que dar conta de todas elas ligadas. Para um dimensionamento seguro e prevendo a possibilidade de futura ampliação dos pontos de consumo, devemos somar a esse volume o percentual estimado para uma futura ampliação. Então, a vazão é dado pela letra Q maiúscula e normalmente é medido em metros cúbicos por hora. Comprimento total da linha tronco é o chamado LT. Então, L de comprimento e o T de linha tronco, linha principal. É a soma do comprimento linear da tubulação da linha tronco com o comprimento equivalente originado pelos pontos de estrangulamento. Então, a gente vai ter aqui uma variável que é o comprimento retilíneo, que a gente vai chamar de L1, dado em metros. Depois nós vamos ter os comprimentos equivalentes, que a gente chama de L2, também dado em metros. E o comprimento total da linha, a gente soma o comprimento retilíneo com os comprimentos equivalentes. Queda de pressão admitida. Então, a queda de pressão ou perda de carga, ela ocorre em função dos atritos internos na tubulação e também nos estrangulamentos. Curvas, registros, T's, etc. Todos eles que vão existir na rede. Essa queda de pressão para um desempenho satisfatório não deve ultrapassar 0,3 kgf por centímetro quadrado. Então é o valor que nós normalmente vamos considerar, que é uma queda de pressão de 0,3 kgf por centímetro quadrado. Então a gente vai considerar que 1 kgf por centímetro quadrado equivale a 1 bar. A variação de pressão, que é chamada perda de carga, então a unidade dela é kgf por centímetro quadrado. Pontos de estrangulamento são as singularidades. Então, os estrangulamentos são chamados de singularidades. Curvas, registros, T's, tudo isso são singularidades, necessárias para a distribuição da linha principal na indústria. Essas singularidades devem ser transformadas em comprimentos equivalentes, L2, utilizando a seguinte tabela. Então aqui nós temos uma tabela onde a gente tem o diâmetro nominal, normalmente em polegadas. Aqui a gente tem o diâmetro externo em polegadas e em milímetros, e aqui o interno em milímetros. Então, o interno é o que interessa para nós. Isso aqui, prestem atenção. A gente tem que considerar o diâmetro interno da tubulação, por onde vai passar o ar, e não o diâmetro externo. Tá? O que interessa para nós é o diâmetro interno. O pessoal costuma errar muito nisso aqui. Então, aqui é uma tabela de tubo de aço para condução de fluidos. Então, a gente vai ver aqui, ó. Se for um diâmetro de 1/4 de polegada, qual é o diâmetro interno? 9,2 milímetros. E assim vai, ó, 2 polegadas, 52,5 milímetros. Tá? Então a gente vai ter que estar consultando essa tabela para poder fazer as contas. Pressão de regime. Então é a pressão que o ar comprimido se encontra armazenado no reservatório, de 7 a 12 kgf por centímetro quadrado. Normalmente aqui eu costumo dizer que não deve ser de 7, deve ser de 8 a 12. A gente tem que garantir normalmente uns 2 bar de pressão de diferença em relação à pressão de trabalho. E a pressão de trabalho mais usual é a de 6 bar. Então eu aconselho
A norma diz que deve ser de 7 a 12, mas eu aconselho trabalhar de 8 a 12. A pressão de trabalho considerada econômica industrialmente, então, é de 6 kg força por centímetro quadrado, ou 6 bar. Então, a variável, a pressão de regime é a letra P minúscula, que é dada em kg força por centímetro quadrado. O equacionamento. Então, a determinação do diâmetro mínimo necessário para atender a demanda, inclusive já prevendo uma futura expansão, pode ser obtida pela seguinte equação. Então, aqui nós temos a equação para cálculo do diâmetro. Então, o diâmetro é igual a 10 vezes raiz quinta deste número, 1,663785, 10 a menos 3, vezes a vazão elevada a 1,85, vezes o comprimento total da linha tronco, dividido pela variação de pressão e pela pressão de regime. Então, esta conta a gente vai ter que fazer bastante. Então, o diâmetro é 10 vezes isso tudo aqui. Também tem que lembrar que não é só isso aqui, é 10 vezes isso aqui, tá? O pessoal às vezes esquece o 10 aqui também na hora de fazer as contas. Então, tem que prestar atenção. Então, a gente tem aqui que o D é o diâmetro interno do tubo. Com esses números todos aqui, a gente vai ter que trabalhar, então, a vazão vai ter que estar em metros cúbicos por hora. O comprimento vai ter que estar em metros. A perda de carga vai ter que estar em kg força por centímetro quadrado. E a pressão de regime também em kg força por centímetro quadrado. Se a gente adotar tudo isso aqui, a gente vai obter o diâmetro já em milímetros. Então, é o mais usual. Então, a gente vai apresentar o diâmetro é tantos milímetros. E aí a gente pode fazer uma conversão para polegadas, se houver necessidade. Então, o diâmetro comercial do tubo, ele pode ser feito por meio da tabela, utilizada para tubos de aço preto ou galvanizado, que é padronizado também, tá? Então, a gente vai vir aqui na tabela, nós vamos ver os tipos de singularidades que vamos estar usando. Então, aqui para a gente saber qual é o comprimento equivalente à perda de carga por singularidades, isso aqui é em metros, né? A gente vai ter que olhar aqui, ó, é um cotovelo, é uma curva raio longo, é uma curva de 45 graus, uma curva de 180 graus, né? Então, tudo isso aqui a gente vai olhar o diâmetro nominal, que a gente vai aprender como fazer isso, né? E vai ver aqui o tanto que a gente tem que considerar, se é rosqueado, se é flangeado, né? Tá? Aqui também o T, nós temos que ver se o sentido do ar é em linha ou é pelo fluxo de ramal, faz diferença também, então a gente tem que saber, dependendo do tipo, a gente adota valores diferentes. Válvula gaveta, qual é a perda de carga que ela produz, tudo isso nós vamos aprender e a gente vai ter que consultar essas tabelas para saber qual é o valor exato de perda de carga por cada singularidade dessa. Aqui a gente ainda tem comprimento, a perda de carga também é a continuação daquela tabela. Então a gente também tem válvula angular, válvula de retenção e uma união com filtro Y aqui também. Então, e a gente vai ter que saber se é rosqueado ou flangeado, né? E consultar essa tabela. Então nós vamos ver mais adiante como é que a gente faz isso. Então aqui nós temos uma ilustração de um circuito de produção, distribuição e condicionamento de um ar comprimido. Então aqui, uma unidade já maior, né? A gente tem um compressor aqui. Normalmente na saída do compressor para grandes redes precisa de um resfriador, separador de condensado. Normalmente se trabalha com reservatórios de ar para não sobrecarregar demais o compressor. A gente tem normalmente válvulas para fazer manutenção e tudo mais, né, de fechamento. Aqui nós temos um secador para diminuir a umidade já antes de ir para a rede. Aqui uma drenagem, né, para tirando já a umidade.
Depois aqui a gente tem normalmente uma redução, aqui vem um encanamento maior, né? E aí vai para uma rede, aqui no caso é uma rede fechada, né? Todos os pontos de linha tem que subir antes de descer, né? Então eles vão para as máquinas, que são as linhas de descida que a gente chama, né? Então aqui é a rede principal. Aqui nós temos as redes secundárias. E aqui nós temos as redes de alimentação. Então são 3 redes distintas que nós vamos ter que calcular. Nas descidas aqui, então a gente tem que lembrar que a gente tem que ter normalmente um dreno no final, um registro para poder fazer manutenção caso necessário, né? E a unidade de condicionamento do ar em cada ponto de trabalho. Normalmente utiliza-se um engate rápido, né? Para facilitar uma manutenção. A inclinação de 0,5% até 2% normalmente é o mais utilizado, né? Então são detalhes todos que nós vamos estar observando, né? E aí esses comprimentos todos, a parte reta, a parte das curvas, as partes onde tem T's, onde tem curvas, tudo isso nós vamos ter que fazer cálculos para saber qual é a perda de carga que isso tudo vai levar, para podermos garantir que a pressão que precise trabalhar a máquina lá nunca fique abaixo, né? Ok? Então, para isso a gente vai ter que ajustar a regulagem do compressor. Então, normalmente a gente faz uma regulagem de uma pressão mínima e uma pressão máxima. Então, a pressão mínima é, a partir daquele ponto, o compressor tem que trabalhar de novo para levar até a pressão máxima e sempre garantir o abastecimento de ar sem que haja queda de pressão em todas as máquinas. Encerramos então essa primeira parte dessa nossa videoaula, onde vimos toda uma rede de distribuição pneumática. Na próxima videoaula, veremos como fazer esses cálculos. Espero vocês. Até mais.